Bom, amada, como é que você tem recebido esses temas gloriosos de papai? Não é certo que cada tema nos leva a outra glória? Como pode alguém ver, uma loucura não, está na carne aí, como pode ver algo assim que já aconteceu há tanto tempo e eles estão felizes? Porque nós não estamos na letra, nós estamos no espírito. E estas palavras de papai são espírito e são vida, são vivas e eficazes. Se aquele que falou aí através desse vasinho de barro foi Deus, suas palavras não passam. E o que ele está falando é eterno, para sempre. Tanto que te ministra aqui na Colômbia, ao abençoado na Bolívia, ao abençoado na prisão no Peru, consola. Como faz uma palavra tão maravilhosa? Porque isso não é letra, isso é a multiforme sabedoria de Deus. E papai nesses temas vinha falando do século vindouro, presente século mal, da lei, das obras, da circuncisão, judaísmo e os poderes do século vindouro, que é a graça, que é o novo pacto, o caminho novo e vivo. E uma pessoa pode estar vivendo no ano 2016, todavia, no presente século mal, porque em sua mente está antes da cruz. Que tremendos cortes que papai nos dava, não? E neste tema, papai nos vem falando da lei do novo século, a lei a que viria, a lei da fé, versus a lei das obras. E esta segunda parte do tema, umas conclusões maravilhosas que eu recebo, que nos leva a outro peso de glória, nos consola, nos exorta e nos sobreedifica. Há 5 perguntas que destacamos, que se aclaram nesta prega de nosso Pai, esta pregação de nosso Pai. Primeira, como chama Deus as obras, esforços, sacrifícios do homem para intentar agradar a Ele debaixo da sombra da lei? Como é que Deus chama essas obras, esses esforços e sacrifícios para intentar agradar a Ele com a lei? Neste calqueu de Jesus Cristo, o homem, se aclara. A segunda pergunta, qual é a alternativa para um mundo que tratou de viver por obras, por esforços, por aparências, e estão cansados de não ver fruto em suas vidas? Qual é a alternativa? Qual será a alternativa? Uma abençoada chegou outro dia, 20 anos ali em uma sinagoga. Qual será a alternativa que resta para o mundo? Como se chama? A terceira pergunta, se um crente vive por obras e sai da lei da fé, do que Cristo lhe aproveita? Está desligado de Cristo por acaso? Se vive pelas obras? Alô? Veremos essa resposta. A número 4. O sistema religioso chamado cristão tem umas pequenas diferenças doutrinais com a graça ou está desligado de Cristo e caíram da graça? Será que tem umas diferenças, umas coisinhas aí? Umas pequenas diferenças? Ou está desligado de Cristo e caiu da graça? Essa resposta nos dá Jesus Cristo, o homem, neste calqueu. E a quinta pergunta, qual é a perfeita lei de Deus para nós, os crentes? Qual será a perfeita lei de Deus para nós, os crentes? Ele, uma vez mais, com sua palavra, o aclara. Amadas nações, uma honra, uma vez mais, apresentar aquele que caminhou em nosso meio, que se pôs um véu para educar-nos, edificar-nos e levar-nos à transformação por meio de sua palavra. Honramos a Jesus Cristo, o homem, certo? Honramos essa manifestação de Jesus Cristo nesse vaso chamado José Luiz de Jesus Miranda. Um aplauso para papai, com gozo. E recebemos sua palavra com gozo, com amor, com júbilo. Ah, papai! Dê esse aplauso aí nas nações. A seu nome, glória. Ah, papai. Graças, papai. Y lo escrito se cumplió una vez más. Dios fue manifestado en carne. Caminó y habitó en medio nuestro. Edificó.
Eu vou dedicar isso a todo o sistema protestante e também aos ministérios, os ministérios messiânicos, cristãos, e com muito carinho e com amor ao povo adventista do sétimo dia. Pois então vamos ver no Evangelho como Paulo se expressa nisso. Capítulo 10, verso 1, veja o que diz. Porque a lei, tendo a sombra do quê? Não a própria imagem das coisas, nunca pôde, pelos mesmos sacrifícios que se oferecem continuamente a cada ano, tornar perfeitos aos que se aproximam. De outra maneira, cessariam de oferecer-se, pois os que tributam este culto, uma vez limpos, não teriam jamais consciência de pecado. Ou seja, a lei não podia limpar tua consciência. Cristo, com seu sangue, te limpou a consciência. E ainda que peques, tu te vês livre do pecado. Senão, essa sombra não poderia. Isso quando o apóstolo diz que a lei, tendo a sombra dos bens vindouros, quer dizer que havia uma realidade. Então, o que acontece? Que Deus, que nos livrou, foi da sombra. E o que é a sombra? A sombra foi acrescentada por causa das transgressões. A sombra foi dada a Moisés. A sombra foi dada para a carne. Mas a realidade é para o Espírito. Quer dizer que a lei diz Romanos 7,13, que a lei é espiritual. A lei é espiritual. Por quê? Porque diz Romanos, 7, que a lei é santa e o mandamento é santo. Quer dizer que a lei é santa, é verdade que sim. Mas Deus nos livrou da sombra do santo, da sombra dessa realidade e nos colocou num pacto melhor, porque a sombra foi dada para a carne. Hebreus 7,12, que diz: porque mudado o sacerdócio, necessário é que haja também mudança de quê? Mudança de quê? Quer dizer que houve mudança da lei de Moisés, sim ou não? Agora, poderá um cristão viver debaixo da lei de Moisés? Não, porque a mudaram. Alô? A mudaram, sim ou não? Quer dizer que a lei sofreu uma mudança. Você não pode servir a lei de Moisés, porque essa era a sombra. Moisés o que andava era com a sombra, não com a realidade. Alô? É verdade o que eu estou dizendo? Tenho Bíblia para dizer isso? Moisés representava males, porque essa sombra, Deus nunca trata com sombra, mas teve que acrescentar essa sombra da lei para trazer a maldade, para que você aprendesse a respeitar o teu próximo. Por exemplo, não há que botar um mandamento, mas é que se eu não pusesse, não sabíamos. Nós temos que respeitar a mulher do nosso companheiro. E como eu poderia respeitar a mulher alheia? Pois sabendo que é um mandamento que diz: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não terás deuses diante de mim. Isso há que saber. Portanto, temporariamente, Deus deu uma sombra para comportamento aqui na terra das coisas que são más e boas. Mas esse não era o coração de Deus. Por isso, quando Deus baixou na pessoa de Cristo, ele não podia seguir tratando com a sombra. Ele trouxe os bens do século vindouro. Esse corpo meu não vai cooperar com isso. Este corpo não se sujeita à lei de Deus. Um corpo que está vendido, está danificado, até que não seja revestido, este corpo se presta para enviar dardos de fogo. Está mal? Está mal. Veja, isso ficou mal para você. Olha, está mal. Vai estar te acusando. Você não vê que a carne não se sujeita à lei de Deus? O dela é acusar. Este é o representante do diabo. O diabo mataram e deixaram um representante. Então, isso que está aqui para fazer tua vida amarga. Mas quando a graça te ilumina, este bandidinho que me dá conta, esse já não me molesta em nada. Aí, fique aí, asqueroso. Fique quieto aí, vamos. Fique quieto aí. Não fale comigo. Eu tenho a mente de Cristo. Vai. Não vá me acusar, porque a carne me acusa. A consciência de Deus, isso é a consciência do diabo.
A consciência de Deus é a mente de Cristo, que está revelada em 14 livros. Paulo trouxe. Por isso os apóstolos não se davam com Paulo. Você vê que os apóstolos iam na sombra quando apareceu Paulo com os bens do século vindouro. Então, quando teve 15 dias com Pedro, o único que se dava bem com a cabeça, vou falar com ele direto, 15 dias, Pedro, veja esse lado. Mas Pedro não podia, não vê que ele, a lei tinha, olha, sombra o que vem a enganar-te. Veja, Deus disse à sombra, sombra vai, mate, engane. Por isso foi que Paulo disse que a lei é santa e boa, mas disse, rapaz, esse ministério, isso é morte na panela, esse é um ministério de condenação. Mas por que, Paulo? Está me dizendo que a lei é santa, boa e justa, e agora você diz que é morte na panela? Sim, mas estou falando da sombra, não da realidade da luz. Na luz, a lei, já Cristo cumpriu por ti e te fez perfeito com a sua oferta. Você não tem que preocupar-te se cumpres ou com a lei, já está tudo cumprido. É como um músico que dizem que músico pagou adiantado, vai tocar mal, verdade? Não, me pagaram, vou tocar de qualquer jeito e vou embora. Mas Cristo te pagou adiantado. Veja, José Luiz, está pago aí. Você está perfeito. Agora, espero que você toque uma boa musiquinha para mim. Então eu, por reverência, por agradecimento, pois eu lhe sirvo. Eu posso fazer o que me der vontade. Paulo disse, tudo me é lícito. Eu posso, olha, adulterar, fazer tudo, porque eu tenho corpo. Alô, corpo eu tenho. É só fazer. Mas por que não faz? Aí é que está o detalhe. A graça de Deus. Que a graça santifica mais que a sombra. Veja. A sombra o que faz é danificar. Aí às vezes você vai na sombra. Quantos anos você está na igreja? 20 anos. Estreito. Quantos você já falhou? Nenhum. Os 24 horas. Ando sempre fiel. Nenhuma palavra ruim passa pela minha boca. Não falto na igreja. E esse, olha, a sombra enganando. Não tem nada de santidade quando Deus soma. É um perfeito hipócrita. Veja aí, fica com essa cara de, isso é lixo, isso é feno, palha e madeira, isso aqui não vai. Olha, você sabe o que papai falou? Que a sombra dentro da liberdade gloriosa. Ah, então em Coríntios ele disse, alguns de vocês não têm como viver na carne, mas ainda que eu vivo na carne, eu não milito conforme a carne, eu milito conforme ao Espírito. E as armas nossas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Mas os apóstolos, quando disseram alguns não têm, eram apóstolos. Mas veja que de Jerusalém, Pedro enviava alguns para visitar. Vai lá visitar a Saulo, ver como é que está a congregação. E Paulo sabia e dizia, olha, ali em Gálatas 2,4 ele disse que vinham de Jerusalém falsos irmãos, porque aquele que está na sombra é falso. Veja! O que está na sombra da lei é falso e julga. Julga mal. Paulo disse, olha, os falsos irmãos que vinham de Jerusalém, porque estão na sombra, vêm espiar nossa liberdade que temos em Cristo para reduzirmos a escravidão. Porque quem está na sombra está sempre reduzindo a escravidão. Porque olha, você tem que orar. Ele mesmo não ora, mas você tem que fazer. Não, eu sei que eu estou meio mal aqui, mas você vai continuando aí. Esse é como evangelista que tem aqui em Miami, que pagava as pessoas que estavam numa cadeira de rodas. E então, uma vez ele ficou, olha, me pagam para ir na campanha e quando o povo está agitado lá, eu... Me pagam, bom, me disseram, está vendo o testemunho dele? Não, eu estou enganando. É que quando acontece isso, estimula os demais e me pagam. Grande que está com mentiras, hein?
E assim é que tem gente que não cumpre nada. Eles sabem que estão mal, na sombra, eles se sentem que não se qualificam, se sentem infiéis, mas mantêm aí uma boa aparência. Aos filhos, você não faça assim. Eles não estão andando assim, mas eu estou hipocritamente, mas ainda que foi dado isso a eles, funciona. Muita gente, olha, milhões de pessoas estão nas igrejas assim. Por isso, dos templos vão embora, eu vou hipócrita, eu quero ir embora daqui. Eu vi o pastor com uma taça de vinho e fica criticando o irmão que está bebendo uma cerveja. Eles todos são débeis e vivem em fofocas, é daí que vem tudo isso. Isso tudo, não quero mais saber, irmão. Tem que ensinar essas pessoas a dizer, não quero saber mais da sombra. Mas na igreja gloriosa, em que nós estamos em espírito, esta é a alternativa para eles. De milhares que deixaram de ir às igrejas porque criam que era assim, a sombra engana. A lei tendo a sombra dos bens. Nós temos entrado nos bens, saímos da sombra. Isso é assim. Veja o que aconteceu. Antes de entrar, o que aconteceu com o apóstolo João. Vamos ver sobre o sábado. Me restam 10 minutos, vamos ver sobre o sábado. Um pouquinho. O sábado sombra. Está o sábado espírito e está o sábado sombra. O sábado físico da lei. Vamos ver. Hebreus capítulo 4. Eu te digo uma coisa. Se você descobre o sábado espiritual, solta o físico logo. Mas é maldade, solta. Hebreus 4. Se lembram que Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou? Agora, Deus tinha corpo para celebrar um sábado físico? Deus não tinha corpo para guardar sábado. Foi com a boca. Ele repousou de sua confissão. Tá bem, já sei que está tudo criado. Mas como ele vivia na sombra, ele falou de que repousou no sábado para que obedecessem à sombra, porque a sombra era de Moisés. Então tem gente que pensa, veja, diz, verso 9, 4:9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Alô? Resta o quê? Mas aquele era um repouso físico, literal, onde no sábado ninguém trabalhava. Mas então Paulo diz, olha, resta outro. Não é esse repouso da sombra, há um repouso da luz. Há outro tipo de repouso, que são rios de água viva, quando você entra na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Veja o que diz, verso 10. Porque o que entrou em seu repouso, também repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia em semelhante exemplo de desobediência. Você sabe que todos que estão guardando o sábado fisicamente, literalmente, estão em desobediência? Não só isso, veja, estão pisoteando o sangue de Cristo, tendo por imundo o sangue do pacto. Você não vê que quando você guarda um sábado físico, você está fazendo afronta ao Espírito de graça por estar nessa atitude? E você crê que a melhor atitude está agradando a Deus? Isso é uma blasfêmia, guardar o sábado físico. Porque estás em exemplo de desobediência. Você não está guardando o verdadeiro repouso. Mas veja o que está no capítulo 4. Temamos, pois, não seja que permanecendo ainda a promessa de entrar em seu repouso, alguém de vós pareça não tê-lo alcançado? Porque também a nós se nos foi anunciada a boa nova como a eles, mas não lhes aproveitou ouvir a palavra, por não ir acompanhada de fé nos que a ouviram, mas os que cremos entramos no repouso. Em que repouso estamos nós? Tem que ser espírito, porque está falando aqui Paulo. E Paulo disse que não estamos falando da lei. Os que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição.
Bom, os que estão na sombra estão em maldição. E pastor, e que é estar em maldição? Por quê? Você sabe que você está na ignorância de dizer que está em uma sombra? Imagine que te ponham uma sombra aí e você vai abraçar a sombra. E que te digam, olha, esse era teu papai. A sombra é meu papai? E vais e pega a sombra e dá um beijo na parede. E teu papai está ali atrás. E a verdadeira, papai. E sente o calor do papai. E estou metido na sombra. Pois Paulo disse, olha, há um repouso. Parece que você não disse isso. Por quê? Porque o povo de Jerusalém estava infectado de tantos apóstolos, e os apóstolos estavam guardando o sábado, como guardava Moisés. Por isso é que muitos caíram. Em semelhante exemplo de desobediência, milhões de crentes hoje, guardando o sábado físico literal, não entraram no verdadeiro repouso. Mas pastor, e como se guarda o sábado? Vamos seguir. Digo, do lado espiritual. Porque nós não vamos guardar fisicamente. Você sabe que o cristão não guarda. Cristo já guardou por ele. O cristão não observa. Vamos a Colossenses 2, para ver se você entende melhor. Verso 16 em diante. Portanto, ninguém vos julgue por comida ou por bebida, ou quanto a dias de festa, lua nova ou dias de repouso. Tudo o que é o quê? Sombra, diga sombra, do que há de vir. Mas já chegou, porque estamos já nos bens do século vindouro. Ou seja, Paulo disse, ninguém te julgue porque você não está guardando o sábado aqui, isso é sombra, isso está debaixo da sombra. Nós, os cristãos do novo pacto, estamos na realidade, onde chamamos as coisas que não são, como se fossem. Gálatas 5. Gálatas 5. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos fez livres, e não estejais outra vez sujeitos ao jugo de escravidão. Qual é o jugo de escravidão? A lei de Moisés. Diz, eis aqui eu, Paulo, vos digo que se vos circuncidais, Cristo de nada vos aproveitará. E se guarda o sábado, Cristo de nada vos aproveitará. Um pouquinho de levedura leveda toda a massa. Se tu obras e sais da lei da fé, e entras na lei das obras, Cristo não te serve para nada, porque estás blasfemando. Estás te desligando. Veja o que diz. Verso 3. E outra vez testifico a todo homem que se circuncida, que está obrigado a guardar o quê? A guardar o quê? E que Paulo está contra a lei? Pois certamente, se Cristo já cumpriu por ti. Porque a lei pertence às obras, e Paulo não quer que você esteja debaixo das obras. Paulo quer que você entre na luz, na realidade. Verso 4. De Cristo vos desligastes, os que pela lei, os que pela sombra, os que pela lei vos justificais. Da graça o quê? Da graça o quê? Neste dia, com meus lábios, eu posso te declarar que todo o sistema protestante está caído da graça e desligado dos benefícios de Cristo. Você está falando mal deles, pastor? Não. Eu, como apóstolo, eu tenho o direito de declarar. Paulo falava assim. Eu declaro que todos meus abençoados irmãos adventistas do sétimo dia estão caídos da graça. E todos os protestantes que guardam. Se você não está em graça, você está desligado de Cristo. E o que é estar desligado de Cristo? Vamos seguir. Veja como diz o verso 18 de Gálatas 5. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo do quê? Se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo do quê? Não estás debaixo da sombra? Pastor, eu não posso estar no Espírito e na lei? Alô? Se sois guiados pelo Espírito, não podes estar em lei? Pastor, mas por que os demais não entendem se isso está claro? Porque é que eles não cozinham bem a comida?
Para você cozinhar isso, você tem que ser chamado, tratar, dividir os pactos, dividir a sombra da luz. E isso não está sendo feito até agora. Até agora ninguém sabia disso. Esta é a primeira mensagem de sua classe na face da terra, que te explica assim: pastor, é o único lugar? É o único lugar de todos os muitos lugares que estão aí no mundo. E aqueles que tiverem ouvido para ouvir. Mas, novamente, verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Romanos 8, 1. 1 em diante. Agora, pois, estamos todos aí, Romanos 8, 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que não andam conforme a carne, conforme a sombra, senão os que estão conforme ao Espírito. Estão debaixo da lei, estão debaixo de maldição. E depois está falando da lei. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da sombra, da lei do pecado e da morte. Por que Paulo chamou a lei um ministério de condenação e de maldição? Porque ele estava falando da sombra, não da lei do Espírito. Não da lei espiritual. Por isso é que diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei da sombra, do pecado e da morte. Pastor, vai livrar? Não, já me livrou. E veja o que ele diz depois. Porque o que era impossível para a lei, para quem? Para a sombra, era impossível, difícil. Não se pode. Agora, se é difícil, ainda dá um jeito. Mas a sombra que Deus deu era impossível ajudar-te. Nada aperfeiçoou. A lei nada aperfeiçoou. E o que aguarda hoje tampouco vai ser achado perfeito? Sim, pastor, mas me deixa, o resto tudo bem, mas me deixa o sábado guardar. Porque tem que guardar o sábado. O sábado é o selo, o sábado é a defesa de toda a nossa doutrina. Não. Se deixou lá, se vai o sábado também. Os mandamentos também vão. Há que sair da sombra. Você não vê que a sombra te faz dar golpes ao ar? Tem ou não tem? Você se lembra daquela palavra que diz: você sabe o lugar onde é que vai que você não se molha? É a sombra. O que passa pela água e não se molha? A sombra. Porque isso não é nada. Por isso é que diz que a lei, olha, a sombra, a lei foi acrescentada por causa das transgressões. Porque Deus tinha que dar um tempinho enquanto se tratava com... Porque ele sabia que tinha que soltar aquilo. Vou tirar a sombra da frente e vou apresentar a luz. Cristo em vós, a esperança da glória. Verso 3. Porque o que era impossível para a lei, porquanto era débil pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne e de pecado, e por causa do pecado, o que ele fez? Condenou ao pecado na carne. Olha isso, para que a justiça da lei, da sombra, se cumprisse, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos conforme a carne, senão conforme ao Espírito. Veja, conforme a mente, agora diz, agora com a carne sirvo a lei do pecado, com a mente sirvo a lei de Deus. Lei do Espírito. O Espírito não é Não. Veja que Espírito é um modo de interpretação. Por aí fazem culto carismático, começam. É que tá. Sim. E começa a se forma aí. E isso. Olha, está cheio de Espírito. Não, está cheio de emoção. Está cheio de emoção. Viver no Espírito é um conhecimento. É uma revelação que te livra da sombra.
que te livra da mentira, que te faz viver sóbria e justamente, que te faz conhecer tudo de tudo, ninguém te engana, que és dono de ti mesmo, que tens domínio próprio, que ninguém te mete medo. Romanos 8,15. Pois não recebestes espírito de escravidão, da sombra, para estar outra vez, porque já saíram da lei, saíram da sombra, para estar outra vez em temor, senão que recebestes, o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Papai, diz Daddy, o espírito de adoção é meu papai. Paulo disse aí, veja, esse não é o espírito de Moisés. Não entre novamente nisso. Pô, mas você tem algo contra Moisés? Moisés foi um homem humilde, mas foi dada a ele a sombra. E com sombra não se lê muito claro. Olha, tiveram que buscar outro lá. O que anda com sombra termina. Se está vivendo na sombra. Vamos ver que outro vem por aí. Veja, vamos buscar rapidinho, 1 de João, para que você veja João que se recostava nos ombros de Jesus. Não. Ou seja, ele estava debaixo da sombra, porque quando Paulo chegou, não caiu muito bem para João. Por que Paulo chegou com coisas novas? Você se lembra que Pedro disse, nenhuma profecia é de interpretação privada, senão que os santos profetas de Deus. Não Paulo, porque ele se referia aos profetas. Mas esse tipo que está aí não tem revelação nenhuma. Chegou outro dia aí, e mais João disse, nenhum homicida tem que estar vivendo permanentemente, falando que Paulo tinha matado Estevão. Estavam contra Paulo. Veja que por muitas coisas que tinham claras ali, eles estavam contra Paulo também. Está chegando aqui com coisas novas. Quer dizer, olha, veja, ninguém na história, Paulo apareceu e disse, olha, a lei é sombra. Eu subi ao paraíso e me falaram, paraíso, você estava metido na cova de demônios. Né? Essa pregação nova que você traz aí, isso aí não está legal, eu não gosto não. Agora que estamos livres da lei. Como é que estamos livres da lei? Sim, estamos livres, porque morremos. Como é que morremos se eu estou vivinho aqui? Se é imputado. Não, essa palavra eu não gosto não, Paulo. Há uma situação. Então veja como João fala, porque ele não entendia, o apóstolo João. 1 de João, vamos começar no primeiro verso que eu tenho aqui anotado, é 1 de João 2,4, que diz, o que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, o tal é mentiroso, e a verdade não está nele. De quem estava falando João aqui? De Paulo. Clarinho. Você não vê que Paulo ensinava os cristãos a servir a Deus contra a lei? E Paulo disse, meus irmãos, a lei é um ministério de morte. Ministério de... O quê? João falou. Ministério de morte. Você está contra Moisés? Esse homem é falso. Veja como diz o capítulo 3, verso 24. E o que guarda seus mandamentos. Paulo que disse que guarda o mandamento. Paulo. Que a carne estava na sombra. Diz, e o que guarda seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 5:2. Nisto conhecemos que amamos aos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. 2 de João 1,6. E este é o amor, que andemos segundo
seus mandamentos. Este é o mandamento, que andeis em amor, como vós ouvistes desde... Que princípio é esse aqui? Moisés, você lembra que Moisés dizia, amais ao próximo, este é o mandamento. Porque João andava na sombra, o apóstolo de Jesus Cristo, todos andavam na sombra da lei, não no Espírito. Eles não sabiam da vida do Espírito. Por isso Paulo disse a eles, olha, um pouquinho de levedura, leveda toda a massa. E Paulo disse, quando vi que não andavam retamente, os apóstolos, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro diante de todos, porque ele andava na sombra. Essa é a revelação poderosa que você recebe hoje aqui. Isso te liberta para você sair da sombra. Te liberta imediatamente. Você não pode andar cumprindo mandamentos. 1 Coríntios 9, 20 e 21. Este é um verso que os adventistas usam muito, que se metem os irmãos do sétimo dia, usam muito para provar que Paulo, porque agora Paulo também guardava. Mas veja como diz, e termino com isso. 9, 20. 1 Coríntios 9, 20 e 21. Veja o que diz. Paulo diz, veja, me fiz para os judeus como judeu, para ganhar os judeus. Aos que estão sujeitos à lei, ainda que eu não esteja sujeito à lei, como se estivesse sujeito à lei, para ganhar aos que estão sujeitos à lei. Aos que estão sem lei, como se eu estivesse sem lei, não estando eu sem lei de Deus. Mas de que lei estava falando? Da sombra? Não, porque Paulo acabou de dizer que isso é morte. Mas ele está aclarando, eu estou na lei de Deus, na lei do Espírito, a que me livrou da lei da sombra. A lei do Espírito me livrou da lei da sombra. Certamente que Paulo estava com lei, mas estava na lei do Espírito, não com a sombra. Atos 18, 13. Se tu crês que Paulo estava em lei e que guardava a lei, você vai ver aí. 18, 13. E o acusavam dizendo, este persuade aos homens a honrar a Deus contra qual lei? A sombra, diga a lei sombra, não lei espírito. Lei sombra. A lei tem duas manifestações, a carnal e a espiritual. Como Deus teve duas manifestações, a carnal e a espiritual. Agora veja o que diz Atos 13, verso 39. Atos 13, 39. Essa é uma... Tenho que anotar aqui na receita. 13 o quê? Verso 39. Vou colocar bem na receita para que você encontre vida na panela e não morte na panela. E que de tudo aquilo de que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, nele é justificado todo aquele que crê. Na sombra ninguém é justificado. Por isso é que diz que a lei, tendo a sombra dos bens vindouros, nunca pode fazer perfeito. Você não vê que na lei ninguém, nada vivificou. Ao contrário, a sombra produz ira, a lei produz ira. Diga, eu estou na realidade da lei. Cristo me livrou da sombra da lei. Eu estou na perfeita lei de Deus, que é a mente de Cristo, o Evangelho de Paulo. Pastor, guardamos o sábado? Nós estamos em um sábado eterno, nós não guardamos nada, estamos livres de toda a lei. Não estamos perfeitos como a sua oferta. E nos fizeram perfeitos para sempre. Entramos no repouso que Deus entrou. Deus guarda o sábado? Pois eu tampouco.
Eu estou num eterno repouso. Você não tem que guardar dia nenhum, nem sábado, nem domingo, nem um dia nenhum. Pastor, então não tem que fazer nada? Deves crer. Digo, deves crer. Se te dão o dom da fé. Porque ainda Paulo disse que isto não é nosso, é de Deus. Disse, por graça sois salvos por meio da fé. E isto não de vós, mas é dom de Deus. Dios es hermoso, la mejor semana para ti. Bendecidos con toda bendición, los amamos. Sí.